Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 33. Nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado com o nosso coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso é grave. Então, nós precisamos prestar muita atenção ao coração. Amém? Diz assim, Êxodo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a sua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Peraí, por que o povo pranteou se Deus manteve a sua promessa? O que Deus estava falando aqui para Moisés? Moisés, olha, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó. Diga para eles que eles vão chegar, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou tirar os heteus, os aveus, os povos que ocupam aquela terra, e eu vou levá-los à terra que mana leite e mel. Só que eu não vou com vocês, eu não vou no meio desse povo, eu vou enviar o anjo. O meu anjo vai com vocês, eu não vou, mas o meu anjo vai com vocês. O povo, quando ouviu isso, eles choraram, eles prantearam. Peraí, o que aquele povo queria? Vamos lá, vamos todos pensar. Qual era o maior sonho daquele povo? Qual? Hein? Entrar na terra prometida, sim ou não? O maior sonho daquele povo era entrar na terra prometida. Então, Deus manteve a promessa, Ele falou: eu vou colocar vocês lá na terra prometida, vocês vão possuir essa terra que mana leite e mel, assim como eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou manter o meu juramento e eu vou colocar eles lá. Por que eles estavam chorando? A gente acabou de ler agora que eles choraram e prantearam. Não era para eles ficarem felizes? Por que eles choraram e prantearam? Sabe por quê? Porque Deus disse: eu não irei com vocês, eu vou enviar o meu anjo. Por outras palavras, sabe, quando o povo disse: que adianta a gente entrar na terra prometida sem Deus? Se liga, pense nisso. O que adianta eu entrar na terra prometida sem Deus? O povo chorou por causa disso. Não é a terra prometida, a gente não quer perder Deus no nosso meio, hein? Não é a terra prometida, existe algo mais importante do que a terra prometida, que é a presença de Deus. O que adianta nós entrarmos na terra prometida, possuirmos a terra prometida, sem a presença de Deus? Você tem pensado nisso? Um dia você já pensou nisso? Essa aqui, isso aqui que nós acabamos de ler, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, é a base da vida. É a base da vida. A vida está na presença de Deus. O que adianta construir uma fortuna sem Deus? O que adianta possuir, ser possuidor de fundos imundos, se não tiver a presença de Deus? Os filhos de Israel choraram, presta atenção, os filhos de Israel choraram por causa disso. E você tem chorado por causa disso? Hein? Você que não tem a presença de Deus, você tem chorado por causa disso?
A falta do Espírito Santo na sua vida, isso tem te incomodado? Isso faz você ficar incomodado? Isso tira a paz de você? Se você que está aqui me ouvindo agora, você não tem o Espírito Santo e isso não te incomoda, honestamente, é um caso preocupante. É um caso preocupante. É para ficar preocupado, porque a sua salvação está correndo risco. Porque se você não se incomoda por não ter a presença de Deus, você não fica triste com isso, achar algo normal por você não ter a presença de Deus, então é porque existe alguém que está substituindo Deus na sua vida. Tem alguém substituindo Deus na sua vida. Tem alguém que você está considerando ele acima de Deus na sua vida. Se você considera mesmo Deus, você não vai se contentar com o anjo. O anjo fica do lado de fora. Anjo fica do lado de fora, mas o Espírito Santo fica do lado de dentro. É Deus dentro de você. Essa é a diferença. É por isso que os filhos de Israel choraram. Que será de nós sem a presença de Deus? Que adianta nós entrarmos na terra prometida, ter a terra prometida, sem a presença de Deus? Eles valorizaram tanto, mas tanto a presença de Deus, que eles choraram. Você sabia? Foi aí que Moisés falou, junto, ele vendo o povo chorando, foi aí que ele disse: Senhor, se for assim, se o Senhor não for conosco, então não adianta nada a gente sair daqui, porque a terra prometida não é mais importante que a tua presença. Para nós, mais vale a tua presença do que a terra. A tua presença para nós é mais valiosa, é mais importante do que a terra prometida. Eles choraram, eles prantearam. Isso mostrou a preocupação, isso mostrou o valor que de fato eles passaram a dar à presença de Deus nas suas vidas. E a minha pergunta nessa noite é: você se incomoda por não ter o Espírito Santo? Ou tanto faz? Você está preocupado, você que tem o Espírito Santo, está preocupado por você estar fraco espiritualmente? Já não sente mais prazer nas coisas de Deus? Você já não está sentindo mais prazer nas coisas de Deus? Presta atenção, isso te incomoda? Está te incomodando? Se a falta do Espírito Santo na sua vida não está te incomodando, algo ou alguém está substituindo Deus na sua vida. Ele deixou de ser a sua vida. Existe alguém ou algo que está substituindo ele na sua vida. Quem pode ser? Talvez o filho? Dinheiro, talvez? O que está substituindo Deus na sua vida? Eles não queriam nada, eles só queriam que a presença de Deus fosse com eles. Se a presença de Deus não fosse com eles, então para eles não adiantava nada entrar na terra prometida, não tem graça. Por outras palavras, Senhor, a gente não se realiza com a terra prometida, a gente se realiza com a tua presença. A gente não vive por causa da terra prometida, a gente vive por causa da tua presença. A nossa vida, a nossa alegria está na tua presença e não na terra prometida. Ei, busque a presença de Deus, viva para a presença de Deus. Invista na presença de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, não adianta. Agora a pergunta é: por que muita gente não recebe a presença de Deus? Por causa dos ornamentos. O que é ornamento? Enfeite. São máscaras. Está entendendo? Nunca é ela. A pessoa sempre se apresenta a Deus com maquiagem. Ela está sempre se apresentando para Deus com maquiagem. Eu não estou falando, bispo, talvez o homem está dizendo: bispo, eu não uso maquiagem. Não é essa maquiagem física, filho, é a maquiagem da alma, é o disfarce da alma, é o disfarce interior, é o disfarce do coração. Pessoa que ora, mas não está orando, ela busca, mas não está buscando. Pessoa que segue uma tradição religiosa, mas não segue Deus, entende? Pessoa que pertence a uma religião, mas ela não pertence ao reino dos céus. Honestamente, quando você busca, você tem falado com Deus mesmo?
Hein? Você tem falado com Deus? Quantas vezes você fala com Deus, mas você não coloca a sua atenção no que você fala com Deus? Você está falando com Deus, a sua cabeça está passeando, você está pensando em outras coisas, por isso você fica bocejando, por isso você fica com preguiça, por isso você dorme. Quantas vezes você dormiu falando com Deus? Sabe, isso mostrou o quê? Que você não considera, você só estava fazendo aquilo por uma questão meramente religiosa. Porque se você, por exemplo, estivesse falando comigo, duvido você falando comigo dormindo. Veja só, uma coisa é eu falando com você e você dormir. Agora outra coisa é você falar e dormir. Isso não existe. Poxa, quando você fala com Deus e dorme, está lá, meu Deus. Gente, você está dizendo para Deus, o Senhor não existe, é só uma tradição, eu só estou seguindo normas religiosas, eu só estou seguindo tradição religiosa. É por isso que as pessoas são fracas. Ouça o que eu estou falando para você, Deus não está longe de você, Deus não está distante da gente, é a gente, o problema é a gente. A nossa falta de fé faz com que pareça que Deus está distante. Presta atenção, a sua falta de fé, por que você dorme na oração? É porque você não tem fé. Fé de quê? A fé de que Ele existe. Bispo, não, eu sei que Ele existe, eu sei que você sabe que Ele existe, mas você tem fé nele? Está entendendo? Você tem fé nele mesmo? Você confia nele? Aí é diferente. Saber que Deus existe é uma coisa, colocar a sua confiança nele, colocar a sua dependência nele, isso aí é outra coisa. As pessoas vão perder a salvação vindo na igreja todos os dias, sabe por quê? Por que você vem na igreja? Porque você sabe, tem certeza de que Deus existe. Por que você vai perder a salvação? Porque você não confia em Deus. Esse tal Deus que você acredita que existe, você não confia nele, você não depende dele, você tira a sua dependência dele. Por que muitas pessoas não têm paz? Pessoas que não têm paz, estão dentro da igreja, até acredita que Deus existe, mas ela não tem paz. O problema atormenta ela. Qual a razão? Por qual razão o problema atormenta uma pessoa que está na igreja? Uma pessoa que tem certeza que Deus existe? É simples, porque ela não depende de Deus. Ouça bem, quando eu sei que Deus existe, mas eu não coloco a minha dependência nele, e vem um problema, eu me preocupo, eu fico aflito. Mas quando eu coloco a minha dependência na mão dele, eu estou confiando nele, o problema se levanta, eu fico rindo. Por quê? Eu sei que Deus vai me livrar. Coloquei a minha dependência na mão dele. Sabe aquela pessoa que coloca a dependência dela no remédio, tem certeza que o remédio vai curar ela? Está entendendo? Sabe aquela pessoa que ela vai para um julgamento, mas lá por trás, ele mandou alguém, subornou o juiz, já sabe que o juiz vai favorecer ela se preocupa com o julgamento? Se preocupa? Ela se preocupa com aquele julgamento? Não se preocupa com aquela sessão, não. Ela sabe que é só uma mera formalidade, ela já sabe a sentença. Se eu já sei a sentença, por que eu vou me preocupar? Eu confio no juiz, eu paguei o juiz, então eu já sei qual é a sentença. Por que eu vou me preocupar? Agora, quando você não sabe qual a sentença, aí a pessoa se preocupa, ela vai atribulada, sim ou não? Então assim é, quando você coloca a sua dependência em Deus, você não tem o que se preocupar. É por isso, quem tem Deus, tem vida, amém pessoal? Tem vida. A gente assistiu a mensagem de um obreiro que faleceu, 7 dias antes de morrer, esse obreiro gravou uma mensagem, falou, olha, eu estou aqui, estou hospitalizado, mas olha, eu quero deixar uma mensagem, olha, para mim, se ele quiser me curar, amém, se não quiser me curar também, amém, eu tenho paz. Olha o que ele fala, se ele quiser me curar, amém, se eu sair daqui, ele falou mesmo assim, se eu sair daqui, se ele me curar e sair daqui,
eu vou dar muito mais do que eu tenho dado, eu vou me dar mais, eu vou servir mais a Ele, eu vou aproveitar o meu tempo nos mínimos detalhes para me dar mais. Agora, se Ele não me curar, eu estou em paz, seja feita a vontade, eu estou em paz. Isso se chama o quê? Dependência. Mas quando a pessoa não depende, olha pessoal, em nenhum momento eu ouvi ele falando assim, orem por mim, obreiros, orem por mim. Não, ele não disse isso, ele não pediu oração, ele não ficou preocupado, por favor, obreiros, orem por mim, eu peço oração, orem por mim. A mensagem que ele falou para os obreiros foi, sirvam, enquanto você tem oportunidade para servir a Deus, olha, aproveite essa oportunidade, que me dera se eu pudesse sair daqui, eu faria mais, muito mais do que eu já fiz, eu queria poder me entregar mais, eu queria poder trabalhar mais para Ele. Vocês, obreiros, aproveitem, ele fez uma mensagem para os obreiros, vocês, obreiros, aproveitem a oportunidade que vocês têm. Em nenhum momento ele disse, orem por mim, e ele disse, quanto a mim, se Deus me tirar daqui, eu vou servi-lo muito mais, mas se Ele não quiser, amém, eu estou em paz. Se ele não tivesse salvo, se ele tivesse preocupado, sabe o que ele falaria? Por favor, como é que é? Orem por mim. Por que ele ia falar orem por mim? Porque ele sabia que talvez Deus não poderia atendê-lo, ou seja, ele não confia. Por que não confia? Não depende de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Vigie o seu coração. Em quem, na verdade, você confia? Em quem você confia? Entende? Às vezes o nosso coração nos engana. Quando fala assim, quem é o primeiro da sua vida? Quem que vem na sua boca? Jesus! Sabe por quê? Porque você ouve toda hora isso. Parece até uma lavagem cerebral, sim ou não? É algo que botaram dentro de você, por ouvir todos os dias, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar, tem que colocar Jesus em primeiro lugar, tem que colocar Jesus em primeiro lugar, então aquilo ficou dentro de você, Jesus está em primeiro lugar, Jesus está em primeiro lugar. Vamos na prática, quantos minutos você fala com Jesus durante 24 horas? Quanto tempo você dedica para esse Jesus durante 24 horas? E compara com outras coisas, se não tem sido mais prioridade, aí você fala que Jesus está em primeiro lugar? Quantas vezes você deixou de fazer coisas para Jesus, para fazer coisas ou para pessoas? Quantas vezes você deixou de se dedicar para Jesus, você se dedicou mais para as coisas ou para pessoas? Eu só estou tentando abrir a sua visão, para que você não deixe o seu coração te enganar, mas para que o seu coração não te engane, sabe o que você tem que fazer? Tirar a máscara, tirar o ornamento, tirar a maquiagem da alma. É a única maneira de você se livrar da mentira do coração, do engano do coração. Como? Você parar e pensar, meu Deus, quem eu sou? Por que eu não consigo confiar no Senhor? O que está acontecendo? Eu não quero ser enganado. O Senhor, será que o Senhor está mesmo em primeiro lugar na minha vida? Se o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, por que eu tenho priorizado coisas? Por que eu tenho dificuldade de orar? Você vê, às vezes, você dobra os joelhos, meu Deus e meu Pai, você já quer levantar já, 3 minutos para você não tem nem mais assunto, você quer logo acabar, você está orando, está preocupado, não, eu tenho que me levantar rápido, porque tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Ela é prioridade? Não, não é prioridade, porque se fosse, você esquece todo mundo. Amém, pessoal? Essa pessoa é mais importante, você esquece todo mundo, porque eu estou falando com a pessoa mais importante da minha vida. Não tem esse negócio de não tem tempo. Para o meu Senhor tem sempre tempo. Que não tenha tempo para nada. Que não tenha tempo para eu trabalhar. Que não tenha tempo para o meu filho. Que não tenha tempo para minha esposa. Mas para Jesus tem que ter. Porque Ele é mais importante da minha vida. Agindo assim, não haverá engano. E se não está tendo, tem alguma coisa errada. Então comece a perguntar. Começa a fazer pergunta para você tirar essa maquiagem. Meu Deus, eu não quero ser enganado. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo te buscar? Por que até agora eu ainda não recebi o Espírito Santo? Por que eu não me sinto bem na hora da busca? Na hora da busca é a hora da entrega. Eu sinto preguiça, eu não tenho forças. Por quê? Eu não quero ser assim. Eu quero demorar mais na tua presença.
Eu quero que o meu tempo seja mais precioso estando contigo do que ganhando dinheiro, do que estando com a minha família. Eu não quero fazer as coisas aos empurrões. Quantas vezes você faz as coisas aos empurrões? Como assim? Ó, fique de pé, feche os olhos. Você fica assim, ó, cansado. Quando você está cansado, você começa a ofertar para Deus o que sobra. Você começa a ofertar para Deus as sobras. O resto é que você fica dando para Deus. Não viva assim, filho. Seja salva, seja salvo. Tire essa máscara. Seja você. Diga a Deus, eu estou aqui. Eu não quero perder a minha salvação. Me ajude. Peça socorro. Se você agir assim, você está salvo.